Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus a todos, meus irmãos, amigos, você católico, evangélico, seja bem-vindo ao nosso canal. Nesta noite, queremos falar sobre algo tão importante, tão maravilhoso, que é a casa de Deus, é o templo de Deus. Aí, de repente, você vai me perguntar assim, mas qual templo vamos falar? É esse templo aqui, aquele outra cidade? Não. Esses não. Vamos falar do templo do nosso corpo, que a Bíblia vai nos falar no livro de 1 Coríntios 6, 19. A palavra nos diz assim: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Aleluia. A palavra de Deus nos está falando aqui, através do apóstolo Paulo, que o nosso corpo, esse corpo físico, esse corpo que um dia vai se desfazer, vai na nossa sepultura, quando chegarmos ao fim da nossa jornada terrestre, vai se desfazer, vamos voltar ao Espírito, volta a Deus, e o pó volta ao pó. Fala a palavra. Mas, enquanto estivermos aqui, nessa terra, temos que cuidar, temos que zelar pelo nosso corpo. E o apóstolo Paulo vai falar ali que esse corpo que estamos, nosso corpo em que habitamos, que é a habitação de Deus, não é nosso, mas sim de Deus. E é onde que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, quer habitar. Então temos que cuidar muito, temos que cuidar o nosso corpo em todos os âmbitos, seja no âmbito físico e espiritual. Você com certeza, assim como eu, já tem ouvido muitas pessoas falar: a vida é minha, eu faço o que eu quero. Pois é, muito bem. Deus nos deu esse livre-arbítrio de eu ter minhas decisões, poder ter o poder da escolha. Mas o nosso corpo não é bem assim. Se você vai estudar a palavra, você vai ver que na Bíblia Sagrada, aqui mostra que nós estamos, como por exemplo, você que está me assistindo nesse vídeo, esta hora, talvez você mora num condomínio, numa casa, e se você mora de aluguel, por exemplo, você sabe que você está pagando um aluguel 30 dias, por exemplo, e você tem que cuidar daquela casa. Ela não é sua, mas você está morando, você tem que cuidar, tem que zelar por ela. Da mesma forma é o nosso corpo. Nosso espírito habita o nosso corpo, mas não é nosso, é de Deus. Então, as pessoas, por ignorância, por não conhecerem a palavra de Deus, pensam que podem fazer tudo, que são donas de si mesmos. Mas só a palavra vai nos mostrar que quando a gente entrega a nossa vida para o Senhor Jesus, quando aceitamos Ele em nossa vida, nós não somos mais donos de nós mesmos, mas sim temos que fazer a vontade do Senhor. E aqui, no mesmo capítulo, no versículo 17, a palavra vai nos dizer assim: mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Aqui a palavra está falando que quando nós aceitamos Jesus, quando decidimos, demos o sim para Ele, que o Senhor nos chama, o Senhor sempre está batendo na porta do nosso coração. E quando nós abrimos, quando nós entregamos nossa vida para Ele, quando nós dissemos o sim, nós entregamos, nós não temos mais a autoridade, o poder da escolha. Aí nós entregamos a nossa vida
para que o Senhor venha tomar conta dela. Ele está falando aqui. Então, todo aquele que aceita Jesus, ele está no mesmo espírito. Ele está tem que fazer a mesma vontade, querer a mesma vontade que o Senhor tem para nós temos que ter com ele. Nós temos que ser obediente, ser submisso ao Senhor. E aqui em cima no versículo 11, diz assim: é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então, quando aceitamos o Senhor Jesus, nós somos lavados, somos justificados, santificados pelo nome de Jesus. E essa obra é feita pelo Espírito Santo, pelo Espírito nosso Deus, o Espírito Santo que habita em nós. E por isso que nós somos santificados, somos lavados, purificados de toda iniquidade, todo pecado. Aquele pecado que nós praticávamos do nosso passado já não pode habitar mais em nós. Aí voltamos a falar, nós estamos falando da casa, pois assim é a nossa casa, o nosso corpo. Nós, como não é nosso, pertence a Deus, nós temos que cuidar muito dele, cuidar bem, manter ele limpo, ele santificado, purificado. O porquê? Você que está me assistindo agora, você habitaria numa casa onde há sujeira, há lixo? Com certeza não. Assim é Deus. O Espírito Santo de Deus, para habitar em nós, o nosso templo, o nosso corpo tem que estar limpo. Não só fisicamente lavado, que é essencial, né? Mas nós temos que tirar tudo aquilo que nos atrapalha, todo o lixo, aqueles pecados, aquelas coisas que eu fazia no passado, agora já não posso mais, porque a minha vida pertence a Cristo. Eu agora sou morada de Deus. Então, eu tenho que ser santificado ali, como diz a palavra, me santificar na minha maneira de viver. Agora já não vivo eu mais, mas Cristo vive em mim, como o apóstolo Paulo fala. Então, tudo aquilo tudo que eu fazia, que eu vivia, que eu falava, aquela maneira vã de viver, afastada de Deus, já não posso mais, já não posso estar fazendo as mesmas práticas do passado. Então o Espírito Santo vai me moldando. E para que o Espírito Santo habite em mim verdadeiramente, faça morada permanente em mim, eu tenho que tirar tudo esse lixo da minha vida. As palavras torpes, aqueles palavrões que eu falava no passado, eu tenho que jogar fora, tenho que arrancar do meu tempo. Aquelas coisas erradas que eu praticava, eu tenho que pedir ajuda. Sozinho, com certeza, claro, não vou conseguir. Se eu não estou conseguindo, eu peço ajuda a Deus. Chego na presença dele, do Pai, falo a verdade. O Senhor quer que nós sejamos sinceros, que nós sejamos honestos com ele. Pedimos, se não estamos conseguindo vencer um pecado, uma tentação, chegamos na presença do Pai e falamos para ele. Falamos que não estamos conseguindo vencer sozinho. E o Senhor é misericordioso. O Senhor vê quando o ser humano... Porque Deus é um pai, né? Ele vê que o filho não está conseguindo vencer. O Senhor é misericordioso, ele ajuda. E para quê? Porque ele quer habitar em nós. Então nós temos que estar limpo, purificado. E isso aí não é do dia para a noite. Isso é um processo. É um processo que o Senhor está ali, ele quer nos ajudar, ele quer nos ajudar a nós vencer. Porque ele é pai. Qual é o pai que não quer ver o seu filho bem? Né? Todo pai quer ver o filho bem, ele quer poder ajudar o filho, só que ele quer que o filho peça a ele. Quer que o filho peça ajuda, que o Senhor sempre está pronto a nos ajudar. E para nós vencermos as tentações, nós vencermos a nossa carnalidade, nós temos que orar, jejuar, e nos purificando.
E aqui no mesmo capítulo 6, fala no versículo 10, diz assim: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Aqui está a série de pecados que a pessoa que pratica, que não se arrepende, não se entrega para Jesus, não quer a mudança, ele não vai ter a felicidade, não vai ver o paraíso, não vai habitar com Deus, né? É muito sério. A pessoa que não se arrepende, que não quer mudar de vida, Deus não insiste. Deus, ele respeita o livre-arbítrio de cada pessoa. Se a pessoa não quer buscar Ele, não quer entregar o seu coração para Ele, o seu respeito. E quando eu aceito Jesus, todos esses pecados, eles têm que ser eliminados da minha vida. Eu não posso estar cometendo os erros, os mesmos erros que eu praticava no passado. Eu não posso agora me deixar levar por eles de novo, cair. Somos falhos, somos pecadores, erramos, só que não posso permanecer no pecado, porque a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, não vive praticando o pecado, porque quando eu erro, o meu mesmo Espírito Santo ele vai me alertar, ele vai me fazer eu sentir arrependimento. Então, tem que chegar na presença do Pai quando eu erro, pedir perdão, pedir ajuda, pedir socorro a Ele, que o Senhor sempre vai estar pronto a estender as suas mãos e me ajudar. Aqui o apóstolo Paulo vai falar no capítulo 5, no verso 11. Ele estava falando assim: mas agora escrevi que não vos associeis com aqueles que, dizendo ser irmão, for devasso ou avarento, ou idólatra ou maldizente, ou beberrão ou roubador, com o tal nem ainda comais. O apóstolo nos fala daquelas pessoas que aceitaram Jesus e que não querem obedecer, não estão na obediência, mas na rebeldia. Voltam a fazer as mesmas práticas. Na igreja, muitas vezes até passo como é que eu vou dizer, uma imagem de santidade para outras pessoas, mas que ocultamente praticam esses pecados, que aprovam as coisas erradas. E o apóstolo diz assim que não é para nós se associar com eles, nem com mais, não ter comunhão com eles. Mas sim com aquelas pessoas do mundo, com as pessoas inocentes, que não conhecem, não têm conhecimento da palavra, da verdade. Aquelas pessoas nós devemos, aliás, porque durante a vida terrena, o Senhor Jesus, ele almoçava, ele tinha refeições, tinha comunhão, assim, era recebido na casa, melhor dizendo, até do Zaqueu, por exemplo, e entre outros, comia com pecadores, e até era criticado, por isso foi muito criticado pelos fariseus, os religiosos da época, que também queriam, Jesus chamou eles de hipócritas, né? Porque eles pregavam uma coisa e viviam outra, pregavam santidade, criticavam, julgavam as pessoas, mas interiormente era, como diz o próprio Jesus, era o legítimo sepulcro aberto. Passava uma imagem para as pessoas de boa reputação, de santidade, mas não viviam aquilo que pregavam. E aqui o apóstolo Paulo está falando que nós devemos não se afastar daquelas pessoas que não têm entendimento, que não conhecem a palavra, mas nós temos que vigiar, cuidar daquele que conhece, que se diz irmão, mas
que não vive na prática da verdade, né? Que vive passando uma imagem de que é um hipócrita. Na verdade, vive uma hipocrisia. Então, essa é a palavra para o dia de hoje, que viemos cada vez mais nos limparmos, nos santificarmos mais, pedimos para o Senhor ajuda, perdão quando falhamos, quando erramos, e que o Senhor venha nos ajudar, porque Deus conhece a intenção do nosso coração. Somos falhos, todo mundo tem erro, todo mundo erra. A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Então todos nós erramos, só que temos que ter humildade e chegarmos na presença do Pai, confessar o nosso pecado, pedir perdão e procurar não cair mais. Se não estamos conseguindo, mas falar para o Senhor que não estamos sozinhos, não conseguimos, mas que necessitamos da misericórdia dEle, precisamos da ajuda dEle. Então a palavra de hoje é a seguinte: somos a perfeita morada de Deus que Deus quer. Que Deus venha nos aperfeiçoar, venha nos moldar, que o Senhor quer morar em mim, quer morar em você, que Ele venha fazer morada permanente, né? E para isso nós temos que estar limpos. Que se eu e você, com certeza, não queremos morar numa casa suja, porque a casa suja onde tem lixo, por exemplo, vem barata, vem rato, insetos, né, imundícias, e assim é o ser humano. Quando tem sujeira, aparece o quê? Demônios. As coisas espirituais, né? Aonde tem prostituição, aonde damos legalidade para o lixo, aí vem imundícias, os ratos, no caso seria os demônios, né? Trazendo enfermidades, trazendo desgraça, destruição. Então que venhamos vigiarmos, venhamos estar atentos, que venhamos nos humilharmos na presença do Pai e que venhamos nos limpar cada vez mais, pois somos templos do Espírito Santo. Um abraço e que Deus abençoe e louvado seja o nome do Senhor Jesus.